Aprendendo com a Divina Vontade, Livro do Céu, volume 9, continuação. Nós vamos continuar neste caminho de graças e bênçãos que é conhecer o Livro do Céu. Vamos iniciar com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos preparar para acolher estas palavras, que são palavras tão cheias de tantas riquezas, que só um espírito muito disposto vai conseguir reter todos esses ensinamentos. Por isso que a Divina Vontade ela tem que ser, vamos dizer assim, degustada pouco a pouco, porque é muita coisa boa. Vamos rezar na Divina Vontade esta pequena oração. A minha inteligência seja guiada pela verdadeira fé. A minha memória responda à verdadeira esperança. A minha vontade possua a verdadeira caridade. Amém, Jesus, amém. E vamos iniciando com o trecho tirado do dia 24 de maio de 1910. Quem vive no alto, no querer divino, não está sujeito a mudanças. Encontrando-me em meu habitual estado, me sentia-me verdadeiramente inútil. Não sabia pensar nem em pecados, nem em friezas, nem em fervores. Todas as coisas as olhava de um mesmo modo. Sentia-me indiferente a tudo. De nenhuma coisa me ocupo senão só do querer santo de Deus. Mas sem ansiedade, mas na perfeita calma. Então eu disse entre mim mesma, que estado é o meu? Eu tinha pelo menos o pensamento de meus pecados, e ainda parece que estou contente. Ó, santo Deus, que desgraça é a minha! Enquanto dizia isto, o bendito Jesus veio e me disse, minha filha, aqueles que vivem no baixo, respirando o ar que todos respiram, estão obrigados a sentir as diversas mudanças dos tempos. Isto é, o frio, o calor, a chuva, o granizo, os ventos, a noite, o dia. Mas quem vive no alto, onde o ar termina, não está sujeito a sentir estas mudanças de tempo. Pois aqui não há outra coisa que perfeito dia. E não sentindo estas mudanças, naturalmente não tem nenhum pensamento sobre eles. Assim acontece a quem vive no alto. E só de ar divino, sendo meu ser não sujeito a mudanças, sempre igual, sempre pacífico e em pleno contentamento, que maravilha de quem vive em mim, de meu querer e de meu próprio ar. De nenhuma coisa se dê pensamento. Então você gostaria de viver no baixo, como vive a generalidade, ou seja, fora de mim, de ar humano, de paixões e etc. Que palavra profunda. Olha aqui, quantos passos Luísa diz. Ela se sentia inútil. Ela não sabia pensar mais nos seus pecados, não pensava mais, não sentia friezas, não sentia fervores. Tudo olhava com uma certa indiferença. E a sua meta, o seu objetivo era só o quê? Só pensar, só querer, o querer santo de Deus. Mas esse querer também era querido sem ansiedade, na perfeita calma. E ela dizia, que estado é o meu? Ela já não se entendia, né? Que estado é esse? Nem nos pensamentos que ela tinha anteriormente, os pensamentos dos seus pecados, ela não tinha mais. E ela vivia contente com isso. Olha bem, quando a gente está na santidade humana, muitas vezes os nossos pensamentos ficam muito voltados para os nossos pecados, né? Às vezes a gente até já se confessou, mas fica fixado nos pecados, até aqueles já confessados. E aí Luísa disse assim, eu não penso mais nos meus pecados. Não é ignorar, não é, vamos dizer assim, jogar para debaixo do tapete. Não é isso. O que Luísa vem nos dizer é o quê?
que ela estava mergulhada em Deus. A sua meta era o querer santo de Deus, mas de uma forma o quê? Pacífica, tranquila. E isso lhe dava o quê? Muito contentamento, muita paz interior. Aí ela, ao mesmo tempo, ela dizia, mas que, vamos dizer assim, infelicidade era dela. E quando dizia isto, Jesus veio e explicou, minha filha, aqueles que vivem aqui embaixo vão respirar o quê? O ar que todos respiram. Este ar é feito de quê? De mudanças. De constantes mudanças. Uma hora está quente, uma hora está frio, uma hora a gente quer rezar, outra hora a gente não quer rezar, uma hora a gente está disposto a seguir Jesus, outra hora digo, eu não quero mais seguir, uma hora a gente quer abraçar o reino de Deus, outra hora a gente já não quer. Então esse vai e vem é próprio daqui. Mas Jesus vem dizer, mas quem vive no alto, onde o ar termina, não está sujeito a estas mudanças. Pois aqui não há outra coisa que perfeito dia. Não tem o dia nem a noite. Não, é perfeito o dia. E não sentindo mudanças, a alma o quê? Se pacifica, se tranquiliza. E também não vai ter nenhum pensamento. Porque o pensamento é fruto dessa o quê? Dessa interação que a gente tem com o mundo, né? Nós interagimos constantemente com diversas coisas, diversas pessoas, diversos ambientes. Então, carrega a alma de muitos pensamentos, que às vezes são pensamentos totalmente, vamos dizer, desnecessários, que não vão elevar a alma. Assim acontece quem vive no alto, não está sujeito a mudanças e só se beneficia do ar divino. Aí Jesus vem explicar, porque ele é um ser que é igual, sempre igual, pacífico, não muda. Em pleno contentamento está. Que maravilha de quem vive em mim, de meu querer, de meu próprio ar. Isso não significa que a gente não vai ter contrariedades, não vai ter desafios na vida, gente, não é isso. O contentamento, a paz está dentro. Embora o homem fora, às vezes, está o quê? Agitado. O ambiente está agitado, mas aquele homem ali que está dentro daquela agitação, ele precisa manter o quê? A calma, a serenidade, porque está em Deus, está no querer santo de Deus. Então, essa pessoa, essa alma que vive assim, ela vive em mim, no meu querer, no meu próprio ar. De nenhuma coisa se dá pensamento, não fica aquele pensamento, às vezes, até chato, né? Incômodo, repetitivo, volta, volta, e começa a martirizar a alma. E a alma sofrer com aquilo, perder a paz. Né? Então você gostaria, Jesus faz a pergunta, Luísa, você gostaria de viver no baixo? Como vive a maioria das pessoas? Ou seja, fora de mim, com a sua vontade, e não vivendo da minha? Respirando o ar humano, das paixões, das fraquezas, das instabilidades, e aí vai. Então, quando a alma percebe isso, diga, olha, vou fazer a escolha certa, eu vou querer viver no querer de Deus, que me traz todos esses benefícios. É como o Salmo 118 que nos diz assim, meus conselheiros são as vossas leis. Quem são os seus conselheiros? O mundo? Os amigos? Os familiares? Né? A lei de Deus? Os ensinamentos da Santa Igreja? A televisão? Os meios de comunicação? Quem são seus conselheiros? Olhos e ouvidos atentos a quem? Você está colocando seus sentidos a serviço de quem? Isso. O homem forte, diz o Salmo, será a estopa. A sua obra, aquilo que ele realiza, a faísca. Eles arderão sem que ninguém possa extinguir. Então, a minha fortaleza vem de onde?
É isso que a gente tem que dizer. De onde vem a fortaleza? Hoje nós vimos uma geração que tem acesso a tudo, a tantas informações, a tudo, a tanta coisa, mas se tornou uma geração frágil, facilmente levada pelo vento, facilmente muito sensível, muito sensibilizada, muito à flor da pele. Então não fale isso, porque pode, né? Pode ofender. Não toque nisso, porque aquela pessoa pode ter um trauma. E, gente, por misericórdia, por misericórdia. Quando Jesus ele ia pregar, ele levava multidões, né? Atraía multidões. Eu não vi Jesus com essa coisa toda, com essa preocupação. Olha, gente, não vou tocar nesse assunto, porque pode ter alguém aqui que possa, né, estar sensível, não tem condições de ouvir. A verdade vos libertará. Levada com caridade, com amor, ela liberta. Jesus não ficava nessa preocupação, ele reunia multidões e ensinava com amor, com verdade, porque ele era verdade, com luz. Hoje a gente tem toda uma série de. Não toque nisso, ai, cuidado com aquilo. E por quê? Porque nós estamos uma geração muito sensibilizada, muito sensível, muito sem resistência. Vamos pedir ao Espírito Santo, nos fortaleça. A virtude da fortaleza. Porque a verdade, ela liberta. Nossa Senhora, quando aparece em Fátima, ela mostra às crianças, aos 3 pastorinhos, o inferno. Aí a gente, não mostre, não, porque vai traumatizar, não faça isso, não faça aquilo. Gente, por que Nossa Senhora utilizou essa metodologia? Com certeza, a sabedoria divina não é a sabedoria humana. A verdade vos libertará. Ou seja, como Jesus está dizendo aqui, respire não o ar daqui de baixo, minha filha, mas vamos respirar o ar de cima, que é sempre dia ali, não tem mudanças. Você estará dentro de mim, e não ao meu lado, não fora de mim. Então vai acabar as ansiedades, as angústias, tudo vai ser indiferente. O que é indiferente? A gente vai ver o quê? Que isso aqui vai passar, não vai ficar. Né? E todos os nossos sentidos precisam trabalhar para isso. Não contra nós, mas a nosso favor. Porque as pessoas, né, levando para um lado, vamos dizer assim, comercial, muitos compram coisas, não por elas em si, pelas suas utilidades, vamos dizer assim, pelo preço, mas compram primeiro com os sentidos, com a percepção, com a intuição, com a impressão que ficou daquela situação, daquele objeto, daquela realidade. Então nós compramos pela percepção, a intuição. O que é que ficou? Entendeu? Então, partindo daí, vamos pedir ao Espírito Santo que os nossos sentidos estejam nos sentidos de Jesus para que a gente tenha a percepção correta, a gente tenha a intuição correta, a impressão correta. Que o Espírito Santo venha nos guiar nas escolhas que fazemos cotidianamente. 2 de junho de 1910, a alma deve morrer a tudo para ressurgir mais bela. Aí Jesus diz assim, minha filha, estes são os modos divinos, morrer e ressurgir continuamente. Olhe, a mesma natureza está sujeita a estas mortes e a estes ressurgimentos. A flor nasce e morre, mas para ressurgir mais bela. Enquanto que, se nunca morresse, envelheceria, perderia a vivacidade de seu colorido, a fragrância de seu odor. E aqui também a semelhança de meu ser, sempre velho e sempre novo. A semente é posta debaixo da terra, como sepultura para fazer morrer, e com efeito morre, até se pulverizar, e depois ressurge mais bela, aliás, multiplicada, e assim de todo o resto. E se isto é na ordem natural, muito mais na ordem espiritual, a alma deve estar sujeita a estas mortes e a estes ressurgimentos, porque enquanto parece que, sobretudo, tem triunfado e abunda de fervor, de graça, de união comigo, de virtudes,
Parece que em tudo adquiriu tantas novas vidas. Eu me escondo e parece que tudo lhe morre em torno. Eu dou golpes como um verdadeiro mestre e o ajudo a fazer tudo morrer. E quando me parece que tudo lhe morreu, eu, como o sol, saio, me desvelo e comigo tudo ressurge mais belo, mais vigoroso, mais fiel, mais reconhecível, mais humilde. De modo que, se havia alguma coisa de humano, a morte destruiu e faz ressurgir tudo de uma nova vida. Aí nós lembramos na Escritura que diz assim: quem está em Cristo é uma nova criatura, porque ocorreu esse movimento. Morte e ressurreição são modos divinos. Se no campo natural ocorre isso, quanto mais no campo espiritual, Jesus vem nos dizer, é necessária esta morte e esta ressurreição. E aí ele dá um exemplo da flor. Ela nasce e morre, mas para ressurgir o quê? Mais bela. Porque se esse movimento não ocorresse, ela perderia o quê? Perderia sua fragrância, seu odor, né? Perderia sua vivacidade, seu colorido, envelheceria. Então, é necessário que haja esta morte. A semente é a mesma coisa. Posta ela colocada debaixo da terra, a terra vai fazer o papel do quê? Da sepultura. Para fazer com que essa semente morra. Ao ser destruída, pulverizada, ela vai ressurgir mais o quê? Mais bela, multiplicada. E no campo espiritual, na ordem espiritual, a alma deve estar sujeita a estes movimentos divinos. Porque quando ela parece que está triunfando, abundando de graça, de união com Deus, de virtudes, ganhando novas experiências, novas vidas, Jesus faz um movimento de quê? De se esconder. Quando ele se esconde, que ele que é o sol divino, parece que tudo morre em torno daquela alma. Ele dá golpes. Para quê? Para fazer com que todas as coisas humanas, todo o modo humano, desapareça. E fique só o quê? O divino. É como o sol, né, do novo amanhecer. Jesus é o nosso sol do novo amanhecer. Maria vem nos ensinar que Jesus é o sol divino. Maria é nossa aurora. Ela vem nos indicando o caminho. Olha para o meu filho, segue meu filho, faça tudo o que ele vos disser. Para quê? Para que a gente ressurja, morra para tudo que é humano e ressurja mais belo, mais vigoroso, mais fiel, mais humilde. A humildade é necessária. Então, quando a gente falar com nossos irmãos, quando a gente agir, a humildade estará conosco, o amor estará conosco, a verdade estará conosco. A divina vontade estará conosco. Porque hoje, nos tempos atuais, vale mais a vida, né, o viver, as ações, do que o falar. Porque o falar é muito bonito. Tem gente que estuda, tem uma capacidade de oratória muito desenvolvida, fala muito bem, ganha os corações. Mas quando a gente olha para a vida da pessoa, será que tem coerência com aquilo que falou? É isso. Então não temos que buscar esta coerência. E como é que ela surge? Como é que ela se desenvolve? Através do quê? Através de uma vida de união com o querer divino. Porque o querer divino vai fazer esse movimento. Morrer e ressurgir continuamente. Nós vamos ter esse movimento contínuo em nós. 4 de julho de 1910. A agonia do jardim foi em modo especial para a ajuda dos moribundos. A agonia da cruz foi para a ajuda do último momento, né? E propriamente para o último respiro. Vamos ver. Minha filha quis sofrer de modo especial a agonia do jardim para ajudar todos os moribundos a morrer. Olha bem como se combina a minha agonia com a agonia dos cristãos. Tédio, tristezas, angústia, suor de sangue. Senti a morte de todos e de cada um como se realmente morresse por cada um em particular. Portanto, senti em mim os temores, as tristezas, as angústias de cada um. E com isto dava a todos a ajuda, consolo e esperança para fazer
como eu, sentisse suas mortes em mim, sentia suas mortes em mim, para que eles pudessem ter a graça de morrer todos em mim, como dentro de um só fôlego, com meu alento e súbito beatificá-los com minha divindade. Se a agonia do jardim foi de modo especial para os moribundos, a agonia da cruz foi para ajudar no último momento, especialmente para o último respiro. Ambas são agonias, mas uma distinta da outra. A agonia do jardim cheia de tristezas, de temores, de afazeres, de espantos. A agonia da cruz cheia de paz, de calma imperturbável. E se gritei, tenho sede, era sede insaciável de que todos pudessem expirar em meu último respiro. E vendo que muitos se saíam do meu último fôlego, pela dor gritei, tenho sede, e este tenho sede continua a gritar a todos e a cada um como companhia à porta de cada coração. Tenho sede de ti, ó alma. Ah, não saia de mim, senão entra em mim e expira comigo. Assim, são 6 horas da minha paixão que dei aos homens para bem morrer. As 3 do jardim foram para a ajuda da agonia, as 3 da cruz para a ajuda no último suspiro da morte. Depois, vamos aqui. Depois disto, quem não deve olhar sorridente para a morte? Muito mais para quem me ama, para quem procura sacrificar-se sobre a minha própria cruz. Veja como é bela a morte e como faz mudar as coisas. Em vida fui desprezado. Os mesmos milagres não fizeram os efeitos de minha morte. Ainda sobre a cruz houve insultos, mas assim que expirei, a morte teve a força de mudar as coisas. Todos se golpeavam o peito, confessando-me por verdadeiro filho de Deus. Meus mesmos discípulos tomaram coragem, e mesmo aqueles ocultos se fizeram atrevidos e pediram meu corpo, dando-me honorável sepultura. Céu e terra, a plena voz me confessaram filho de Deus. A morte é uma coisa grande, sublime. Isto acontece também para meus próprios filhos em vida, desprezados, pisoteados, aquelas mesmas virtudes que, como luz, deveriam brilhar entre aqueles que os rodeavam. Ficam meio veladas, seus heroísmos no sofrer, seus abnegados, seu zelo pelas almas, lançam claridade e dúvidas nos presentes. E eu mesmo permito estes véus para conservar com mais segurança a virtude de meus amados filhos. Mas, mal morrem, estes véus não sendo mais necessários, eu retiro-os e as dúvidas se fazem certezas. A luz se faz clara e esta luz faz apreciar seu heroísmo. Faz-se então apreço de tudo, mesmo das coisas mais pequenas, assim que o que não se pode fazer em vida, a morte o supre. E isto é para o que acontece aqui embaixo. E pelo que acontece lá em cima, é propriamente surpreendente e invejável a todos os mortais. Então, as coisas de Deus são surpreendentes. Para nós, a morte, para muitos, é o fim. Acabou tudo, pronto, encerrou. Para o cristão, para o católico, não. A morte é um começo de uma nova vida, da vida eterna, da verdadeira vida. Então, muitos precisam entender que Jesus mostra aqui que as suas agonias sofridas tiveram objetivos. Toda a ação de Jesus teve objetivos, né? A nossa salvação. Porque nós estamos aqui para amar cada vez mais a Deus, louvá-lo, bendizê-lo. E ele diz que a agonia do jardim foi de modo especial para os moribundos, os doentes. A agonia da cruz foi para a ajuda do último momento, que é o principal, é o último momento. Aqui é ou tudo ou nada, né? Ou Deus, ou dizer sim a Deus ou não.
especialmente o último suspiro. Então, aquilo que o Senhor passou, ele estava o quê? Dando graças para que as almas amantes, aquelas almas que o amavam, que o amam, pudessem desfrutar das suas ações, dos seus méritos. Ambas são agonias, mas uma distinta da outra. A agonia do jardim foi para o quê? Era uma agonia cheia de quê? De tristeza, de amargura, de tormentos, de espantos. Já a agonia da cruz foi uma agonia de quê? De paz, de calma, de serenidade. E quando Jesus grita, tenho sede, essa sede foi o quê? Ele diz, era a sede insaciável de que todos pudessem morrer, expirar seu último suspiro nele. Que não saíssem dele. Ele tinha sede de quê? De almas, para que essas almas morressem em mim e expirassem comigo. Então, às 6 horas da agonia de Jesus, a minha paixão, ele diz, dei aos homens para bem morrerem. Jesus passa toda aquela agonia para quê? Para que os homens saibam bem morrer. As 3 horas do jardim foram para a ajuda da agonia. As 3 da cruz, para a ajuda no último suspiro da morte. Depois disso, quem não deve olhar sorridente para a morte? Olha aí, Jesus já sofreu tudo, já deixou tudo para nós. Vamos tomar posse, para que nossa vida comece em Cristo e termine em Cristo. E aí nós ressurgiremos com Ele. E aí ele diz, veja como é bela a morte e como faz mudar as coisas. Se antes aquela pessoa que estava em vida não era bem reconhecida, era desprezada, era ignorada, servia até de chacota, seguia Jesus, mas não era vista pelos que estavam em torno de uma forma correta, com a morte vem à tona tudo, fica tudo claro. Jesus tira os véus, é Ele mesmo que coloca esses véus. Né? E Ele diz, eu tiro os véus. Retiro os véus das dúvidas, das incertezas. Tudo fica à luz, tudo fica claro. A luz faz apreciar o heroísmo daquela alma, faz entender toda aquela vida de uma forma, numa perspectiva de luz. Né? Mesmo as coisas mais insignificantes feitas por aquela alma, tudo muda. Tudo muda. Parece que quando em vida a pessoa é desprezada, não se dá muita valorização. Mas quando morre, parece que ganha uma outra roupagem. E é isso mesmo. Porque a morte supre tudo. E isto é para o que acontece aqui. Se aqui já acontece essa reviravolta, né, passa-se a olhar aquela alma de uma outra forma, aquela pessoa que já foi, quanto mais no céu. O que acontece? Algo surpreendente e invejável a todos os mortais. É isso que ele nos diz. Então, a morte, na perspectiva de um cristão, não deve ser a mesma perspectiva, a morte numa perspectiva de uma pessoa que não tem fé em Deus, não tem um caminho, não caminha com Cristo. Quem caminha com Cristo, caminha para a vida. A morte é apenas uma passagem. É como se a pessoa fosse dormir e já acordasse em outro lugar. Agora, o que antecede a morte são as agonias, vamos dizer, os momentos, né, que precedem aquela morte. Muitos têm receio nestes momentos, mas vamos pedir a Deus a graça de que Ele nos dê a sua fortaleza, Ele nos dê todas as suas, vamos dizer, as suas graças, as suas bênçãos, para que essa passagem seja uma passagem que, como ele diz, grandiosa, na paz, na tranquilidade, na serenidade, como ele sofreu a agonia da cruz. Com o heroísmo, abnegados, né? Repousados em Cristo. Porque aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado, nos diz São Paulo.
Ele se fez pecado para nos libertar do pecado. Por isso, se não vos arrependerdes, morrereis no pecado. É isso que a gente tem que ter medo, de morrer no pecado. Temos que morrer em Cristo Jesus e não no pecado. Porque o pecado leva à morte. E a morte não só a primeira morte, que é essa morte aqui, mas a segunda morte, que é a morte eterna. Jesus fez por mim aquilo que eu não poderia fazer por mim mesmo. Jesus pagou este preço. E que maravilha é quando a gente entende isso. Então, por isso a importância da gente observar os mandamentos. Porque os mandamentos não foram feitos para tolir, para restringir a liberdade do homem. Não é isso. Os mandamentos foram criados para dar liberdade ao homem. A verdadeira liberdade, aquela que não escraviza, mas que liberta. Que leva como objetivo a santidade do povo eleito. Né? Para que esta santidade não seja perdida. Então, por isso que o Senhor nos dá os mandamentos, como se fosse assim, siga esta trilha, minha filha, sigam estas instruções para que você chegue bem no lugar onde eu reservei para vocês, que é o lugar de quê? Da felicidade eterna, que é a minha divina vontade. Então, terminando aqui, então, o ser humano que não se, vamos dizer assim, encontra em Cristo, ele começa a se degradar, porque o mundo aqui é esse mundo passageiro, que tudo se acaba. Não é uma questão da gente escolher, eu quero ou não quero, não, mas é uma questão de sobrevivência. Se a gente não morrer em Cristo, com Cristo e por Ele, nós não ressurgiremos com Cristo, em Cristo e nele. A paz de Jesus e o amor infinito de Maria. Fiat.